Olá, no momento em que o Brasil vive um ponto difícil da sua história, a gente precisa consultar as grandes lideranças nacionais para a gente tentar compreender esse momento. A gente tem, neste momento, CPI da pandemia em andamento, temos uma crise institucional que acaba desaguando para uma crise política e uma relação conturbada entre os poderes da República. E o Ponto Poder, ele discute exatamente esses temas para tentar ajudar você que nos acompanha a compreender todo esse momento, e é por isso que hoje nós estamos aqui com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que já está com a gente aqui na tela e vai conceder para a gente uma entrevista agora. Quem está ao meu lado para fazer essa entrevista é o William Santos. A gente vai bater uma bola, né, William, para a gente tentar compreender esse momento. Com certeza, uma conversa muito importante, muito valorosa com o presidente Fernando Henrique a partir de agora. A gente já começa agradecendo ao presidente Fernando Henrique Cardoso pela presença, pela participação aqui com a gente para bater esse papo no Ponto Poder. Exatamente. Olá, presidente, muito obrigado. É um prazer, vamos lá. Se eu puder responder, eu respondo. com naturalidade e franqueza, como é meu jeito. Vamos tentar. Com certeza. Presidente, a gente vem passando por um momento bastante conturbado nas relações entre os poderes. O senhor considera que a democracia brasileira está em risco, presidente? Não, eu não acho isso, não. Eu vivi já há muitos anos, eu já fiz 90 anos, então já passei por muitas crises, né? Eu acho que não, a crise é grande, você mencionou aí, tem razão, mas eu acho que não existe ainda o perigo de acabar com a democracia. Primeiro que o povo gostou, o gostinho de liberdade deu certo, né? Isso não vai embora assim. E segundo que as próprias instituições são fortes. A imprensa também, que conta muito nesse jogo todo, o Congresso e o próprio presidente. Eu não creio que ele tenha, pode ser que ele tenha um outro ímpeto um pouco mais autoritário, não sei. Mas não creio que ele tenha o propósito de acabar com a democracia. Se tiver, vamos resistir, né? Ao nosso jeito, vamos tentar resistir. Ele não vai conseguir. Presidente, tem uma declaração do presidente Bolsonaro que é bastante direta, vamos dizer assim. Ele disse que, caso não passe, por exemplo, a tal emenda do voto impresso, poderia não haver eleições no ano que vem. O senhor não acha que isso é uma declaração muito direta em relação a esse contexto da democracia? É possível, quer dizer, se fosse ele, não teria dito isso. Acho que é equivocado, né? Mas mesmo que ele tenha dito, pode ter dito, isso não vai alterar, eu espero, a disposição do Congresso, do povo e dos militares, que nessa hora, como é que vai fechar o Congresso sem militar? Eu não creio que exista a tentação por parte dos militares de assumir, ainda que seja provisoriamente, sob pretexto que estão rasgando a Constituição ou qualquer outro pretexto. Não creio que eles tenham disposição para assumir o ônus de fechar a economia brasileira, fechar a imprensa no Brasil, tirar os congressistas da sua função. Não acho que estejamos nesse clima. Agora, a liberdade, como dizia o Eduardo Gomes, requer a eterna vigilância. É verdade isso. Você tem que o tempo todo estar reagindo, não deixa que as coisas aconteçam sem que haja reação. E, sobretudo, é preciso não ter medo. Porque a primeira reação geral, quando começa um regime mais duro, é de você ficar se encolher. Eu acho que nós temos que não, os que têm voz, né? Os que são capazes de falar, podem falar, daí continuar falando, dizendo o que pensam, o que querem. Não quer dizer que a minha vontade seja a lei, porque não é. A lei o Congresso faz, mas tem que respeitar a lei. É o que eu acho. Não acho que estejamos na antivérsia de fechar tudo, não. Presidente, o senhor fala sobre não se encolher, né? E também falou já do fortalecimento das instituições. Como é que o senhor, que já foi presidente, já foi senador também, avalia a reação que os outros poderes têm tido diante desses focos de crise constantes? Veja, eu acho que a gente não deve nunca descuidar do fato de que, eu vou repetir o Otávio Mangabeira, a democracia é uma planta jovem, terra, que precisa ser molhada todos os dias, é preciso cuidar dela. A liberdade, o exercício do poder pela cidadania no voto e pelos representantes tem que ser muito cuidado. Quer dizer, o fato de eu dizer, como eu acabei de dizer, que não vejo que exista riscos para a democracia, risco existe, eu não vejo a consequência dos tais riscos. Eu acho que, às vezes, o presidente pode dizer o que ele quiser, mas os outros têm que tomar em consideração o que é o interesse do país, o interesse do povo brasileiro. Então, é preciso que você repita sempre. Olha, não vê que não tem. Esse, no fundo, é a questão. E ele acaba percebendo que, se vier, vai ter resistência, claro.
Presidente, dentro ainda desse contexto da crise nacional, a gente tem aí uma figura assim meio amorfa nacional, na política nacional, que é o Centrão, né? E esse tal Centrão, ele tem ajudado desde a redemocratização todos os governos de lá até aqui. Por que isso tem acontecido, presidente? O que é que o senhor considera que é determinante para, vamos dizer assim, a dependência dos governos desse grupo lá no Congresso? Né, o Centrão é um grupo que, primeiro que não existe como tal grupo, né? É um sentimento muito generalizado, quando eu fui membro do Congresso há muitos anos, já havia, né? Daqueles que não querem outra coisa a não ser tirar um naquinho do poder, vantagem para si mesmo. Isso é normal, existe em toda parte. Você pensa que nos Estados Unidos não existe. Existe. O ruim é quando essa gente, não só é maioria, como exercita a sua vocação de poder mandar sem prestar atenção na lei. E se o presidente imagina que vai levar adiante o país, dando a mão, o braço, enfim, a sua alma a esse grupo, está perdido, né? Acaba sendo vítima desse próprio grupo, que não tem essa... Eu acho que não tem essa força toda. Eu estou refletindo o sentimento de que é mais de São Paulo, e do sul do Brasil, porque eu conheço melhor, o Rio, daí para baixo, conheço melhor do que eu, embora meu pai nasceu no Paraná, minha mãe no Amazonas, e eu conheço o Brasil bem, todo, né? Mas eu acho que, é claro, você pode ser que seja um sentimento mais paulista, que não aceita imposição, assim, fora da lei, não. Eu acho que já houve, o Getúlio, que era forte, né? Tentou mais de uma vez impor uma regra. Não, conseguiu. Fez um regime de Estado Novo. Eu era menino nessa época no Rio, desfilava, não sei o quê, bandeira, aquela coisa toda. Mas havia uma movimentação real da sociedade. Queremos Getúlio. Não existe queremos o presidente atual. Ninguém está dizendo isso na rua, né? Não existe um sentimento popular que vá na direção antidemocrática. Existem, eventualmente, ímpetos da parte dele ou de quem seja. Mas entre o ímpeto e a transformação em poder, tem uma distância grande. Presidente, só para complementar essa pergunta, então o senhor acha que esse avanço do Centrão ao núcleo do governo, como a gente está vendo agora, inclusive com a chegada aí à Casa Civil, você acha que é ruim para o governo Bolsonaro, então? Não, eu não acho bom isso, eu acho ruim. Eu acho que é uma prova de que o governo é que está indo por um caminho que a meu ver, desastrado, né? Por quê? Não tem... haverá pessoas nesse grupo que tenham suas qualidades, mas como conjunto, eles se caracterizam por querer o poder, e não por ter valores, ideais, algum objetivo para o país. Então, isso, se isso prevalecer, é um desastre para o Brasil, né? Eu acho, o que eu estou dizendo é que eu acho que haverá reação da parte mais saudável do Brasil, que não aceita essa história de Maria vai com as outras. Não vai, né? Não creio que... Pode ser que eu me engane. Eu, pelo menos, não estou disposto. Oi, presidente. Acho que tivemos um probleminha de conexão com o presidente. O senhor nos ouve? Bom, a gente vai tentar ainda restabelecer contato com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso daqui a pouco. Voltamos? Olha só, já voltamos aqui com ele. Presidente, o senhor nos ouve? Eu ouço bem, eu estou ouvindo bem. Ótimo. Nós tivemos um probleminha de contato, mas vínhamos falando do governo Bolsonaro, né? Continuo falando, então, desse tema. Não, vou repetir o que eu disse, então. Ótimo, por favor. O que eu penso é o seguinte, ele pode ter a vontade que quiser. Eu acho que o povo não está disposto a sofrer o arbítrio mais. Já sofreu várias vezes, tem uma certa memória disso. É uma sociedade de massas, difícil de ser conduzida, né? E que requer um pouco de atenção por parte daqueles que são os que vão executar as ordens. Basicamente, em qualquer regime, as Forças Armadas têm poder, sabem, podem impor, mas eu não creio que sejam dispostas a aceitar uma quebra do jogo democrático. Se forem, não vão ter apoio popular. Sem apoio das Forças Armadas, sem apoio popular, é difícil que o governo faça alguma coisa. Há a condição de que exista liderança, pessoas que não se curvem, que digam o que querem, que pensam, que sentem, e que não tenham medo de boca de cara amarrada. Se tiver cara amarrada, é problema de quem tem, não é o problema do povo, né, das instituições. Presidente, ainda falando do governo do presidente Jair Bolsonaro, o presidente ele foi eleito com um apoio significativo do empresariado brasileiro. Isso, claro, alicerçado pela figura do ministro Paulo Guedes. Passados 2 anos e meio aí de governo Bolsonaro, esse apoio vem se dissipando. Pergunto para o senhor,
Ministro Paulo Guedes, nesse tempo, entregou o que se esperava? Do meu ponto de vista, não. Agora, digamos, não é que ele tenha sido um desastre na administração, não foi. Ele é a espinha dorsal do governo. Como eu não estou de acordo com o governo, eu acho que essa espinha dorsal está indo para um caminho equivocado. Mas, enfim, qual é o caminho dele? É o caminho de falar principalmente com os que têm recursos, com os que têm dinheiro. Olha, o Brasil não se constitui por quem tem recurso, se constitui por muita gente de muitas mais variadas posições na sociedade. Então, eu acho que o governo tem que atender a essas variadas posições, e a maioria não tem recurso, não tem dinheiro. Então, eu acho que tem que se preocupar com isso. Então, não creio que ele vá num caminho que seja o que eu gostaria de ver o Brasil caminhando, mas eu não acho que o ministro Paulo Guedes, especialmente, não tem ímpeto, me parece, no sentido de vamos impor. Não vai impor nada, o que quer não consegue. Isso aqui é massa, é muita gente na rua. Você vê, São Paulo é uma cidade grande, o Rio de Janeiro é grande, Belo Horizonte, o Fortaleza, toda cidade grande, tem presença de povo. Como é que você vai governar contra os interesses populares, fechando a liberdade? Não consegue, é difícil. Quer dizer, isso não significa que eles não tentem, pode até tentar. Não creio que o Guedes vá nessa onda, mas pode. E se for, tem que encontrar um não, mas um não tranquilo, sobe e forte de todos nós. Presidente, vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouco do PSDB, que é um partido importante da estrutura organizacional partidária brasileira. O senhor é membro do partido, foi um dos fundadores, e inclusive foi presidente da República pelo partido. Qual é o papel do PSDB na sua visão, pensando em 2022? Qual é o papel do partido? Primeiro, o partido existe quando tem apoio na população. O PSDB tem que expressar o que a população sente. Aqui em São Paulo é um partido forte, o partido está no governo, tem muitas prefeituras e tal. Isso é bom para mim, mas para o país não basta isso, você tem posição. O PSDB tem que o tempo todo reiterar de que lado ele está, porque que ele deseja tal ou qual coisa. Tem que se mostrar um partido que tenha sensibilidade para expressar um sentimento de muita gente, não só do partido. A tendência dos partidos é de ficar entre eles mesmos. Isso não é bom. Tem que ficar o tempo todo alertando o partido que ele tem que olhar para a população, veja as carências. Então, o partido não existe para falar bem de quem está governando. Existe para falar bem do povo e pedir, exigir, mais do que pedir, daqueles que governam, uma certa linha que seja a favor da maioria. O PSDB está cumprindo esse papel, varia. Em certos momentos cumpre, em outros não cumpre, mas se mantém no jogo partidário, se mantém no Ceará, tem governo na mão. São Paulo tem governo na mão. São governos democráticos? Não creio. Tentam não ser. Procuram ser construtivos. Eu acho que é um papel importante. Na democracia, você tem que saber que você tem uma ideia e o outro tem outra ideia. E você tem que fazer uma composição. Tem que ser capaz de aceitar a divergência, a diferença, o outro, né? Isso é que é próprio da democracia e da liberdade. Aceitação do outro. Quer dizer que você vai seguir o que o outro quer? Não. Você vai seguir aquilo que você foi eleito. A maioria quer tal direção. O que eu vou fazer? Vamos nessa direção. O PSDB tem sido capaz disso? Em geral, mais ou menos, né? Em geral, eu diria que sim, né? Mas dentro do jogo democrático, tem que ouvir o outro também. Presidente, inclusive, dentro disso que o senhor está falando, o partido viveu, de alguma maneira, o senhor está reconhecendo isso, os seus dilemas, seus momentos altos e baixos, né? Agora, o senhor considera que houve algum erro para que o partido chegasse às eleições de 2018, como aconteceu, com uma votação tão baixa, presidente? Qual foi esse erro na avaliação do senhor? Quando chega o momento da eleição, quem fala, quem consegue entusiasmar o povo é quem leva. O PSDB, certamente, errou, não foi capaz de expressar o sentimento da maioria naquele momento, né? Errou. Aqui em São Paulo ganhou a eleição. Ali em São Paulo já faz muito tempo já que o PSDB está no governo. E tem desempenhado relativamente a contento. O Ceará tem bons líderes que são do PSDB, né? Agora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na democracia você está sempre sujeito ao escrutínio do povo. Se você erra muito, não, errar significa, no caso da democracia, não ser capaz de atender aos anseios populares. Mas você perde. Depois você reganha. Pode ganhar de novo a eleição. Tem que ter esse jogo, tem que entender esse vai e vem da vida democrática, né? Claro que você
dentro do PSDB tem gente boa, tem gente ruim, tem líder competente, líder que não é competente, tem gente capaz de exercer o governo, tem gente que não é capaz de exercer. Em qualquer partido é assim. Não tem um partido que seja sagrado, porque ele é bom para sempre, a liderança vai ser boa. Não, depende. São seres humanos, às vezes são bons líderes, às vezes não são tão bons assim. E, na média, eu diria, pelo menos da minha experiência, né, como pessoa e como político, e mesmo como professor, aqui onde eu vivi, que é mais em São Paulo, e também conheço razoavelmente o Ceará, sou amigo do Tasso, por exemplo, me dou com o Ciro. Enfim, são pessoas sérias, não são pessoas vigaristas, se quando ganham, tentam levar adiante um programa. Isso é importante. Presidente, o senhor já falou do Tasso, né? Aproveito então para, olhando para frente, a gente falar sobre como é que o PSDB se organiza já para a eleição do ano que vem. Por enquanto, o partido tem alguns nomes postos, né? O do governador de São Paulo, João Dória, o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o do senador Tasso Gereissati, aqui do Ceará. O partido vai ter um candidato viável na sua avaliação? E se sim, em quem que o senhor aposta desses três? Veja, o partido precisa ter um candidato viável. Qualquer desses três, se for candidato do PSDB e for capaz de expressar o sentimento da maioria, não só do PSDBista, do país naquele momento, tem chance de ganhar. Todos os três que você mencionou são pessoas que têm competência. Alguns têm poder na mão. Isso ajuda. É decisivo? Não é decisivo. Você pode ganhar sendo contra o poder, mas ajuda, né? Eu acho que você mencionou 3 nomes, por acaso, eu teria dificuldade de dizer qual desses 3, para ser franco, mais próximo a mim é o Tasso, o governador de São Paulo é meu amigo também. São pessoas que têm valor, querem se lançar. Em política não adianta eu querer, tem cada um que é candidato tem que se lançar, tem que aceitar o jogo e disputar. Quem tiver mais chances terá meu apoio. Em uma entrevista recente, o senador Tasso disse que talvez seria importante o PSDB e o PDT, por exemplo, firmarem de repente algum compromisso, vamos dizer assim, de olho na eleição de 2022. Primeiro eu pergunto para o senhor acredita nessa possibilidade da terceira via e o senhor acha que o PSDB pode se alinhar, mesmo que não tenha o candidato, o cabeça de chapa, nas eleições do ano que vem? Veja, primeiro eu acho que vai ter um cabeça de chapa. Por quê? Porque os partidos dependem muito de ter candidato, né? Forma bancada e tal. Pelo menos no primeiro turno vai ter que ter candidato, eu acho, não sei. Minha opinião é que é melhor que tenha candidato. Se não, mas de qualquer maneira, para ganhar a eleição, ninguém ganha sozinho. Tem que fazer aliança. Aliança eu sei que a população vê como certo mal visto, né? Aliança, mal vista, não gosta, não sei o que e tal, mas é do jogo democrático. Se você não dá para ganhar sozinho, você faz aliança. Com que partido o PSDB pode fazer aliança? Você mencionou o PDT. É possível. Não é necessário que seja, depende das situações locais. Os governadores, o caso do Brasil, leva a alianças variáveis segundo a situação local. Agora, para a presidência da República, é mais complicado, você tem que escolher também quem você vai se aliando, e no primeiro turno tem que ter candidato, e tomara, no meu caso, eu acho que tomara que o PSDB vá para o segundo turno. Se for, ótimo, se não for, paciência, vai ter que ter candidato de qualquer maneira, né? Senão você não tem posição. A pior coisa na vida política é você ser neutro, não ter lado. Tem que ter lado, você tem que escolher um lado. Às vezes é uma escolha de Sofia, quer dizer, é difícil a escolha, mas tem que fazer o quê? E tem que se submeter à realidade. Não no sentido passivo, no sentido ativo. E você vai se jogar, tentar impor, mas você não vai impor contra a vontade da maioria, não tem jeito, tem que ver, a maioria está indo para que lado, tem que aceitar a vida como ela é, né? Sim. Presidente, nós temos falado de composições, né, de diálogos para isso. PT e PSDB, desde a redemocratização, vêm rivalizando as disputas pela presidência da República. Em 2018, de alguma forma, isso mudou de cenário com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a chegada do grupo liderado pelo presidente Bolsonaro ao poder realinha essas forças políticas, presidente? Olha, do meu ponto de vista, tudo bem, se perdeu, ele é legítimo, ele foi eleito pela maioria do povo brasileiro. E disse o que faria, está fazendo, está tentando fazer. Isso quer dizer, isso vai mudar a minha opinião sobre o que deve ser feito pelo Brasil? Não vai mudar. Pelo menos a minha não vai. Então eu acho que nós temos que ter a resistência diante de momentos que não são positivos nacionalmente para o PSDB,
tem que ter resistência não contra pessoas, mas contra o que você propõe para o país. Né? Qual é a crítica que pode ser feita ao governo atual? Tem várias que podem ser feitas, né? Mas eu acho que a coisa principal é qual é a orientação do governo no que diz respeito ao interesse popular. Como é que você tem que conversar com as pessoas? Estão se sentindo bem? Tem emprego? Tem renda? Tem escola? Tem transporte? É coisas simples. Aqui no Brasil nós nos perdemos muitas vezes por brigas abstratas, ideológicas, teóricas. Não. Tem que ver quais são as necessidades fundamentais do povo. Bom, se você acha que o presidente Bolsonaro não é meu caso, eu não acho isso, mas quem achar que o jeito dele governar é bom, vai tentar até levar o PSDB para ele. Vai ser possível? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque haverá sempre no PSDB quem não concorda com essa posição. E também eu acho que para a vida partidária, um partido do porte do PSDB precisa ter expressão pública, o candidato, né? Vai escolher bem? Eu não sei, vamos ver na hora quem é que se apresenta, entre esses que você falou, e talvez outros que surjam, eu não quero fechar as possibilidades, quem é que vai ser capaz de expressar um sentimento que vá além da fronteira, do seu interesse, do seu estado, do seu grupo, e que possa somar com mais gente. Ninguém governa sozinho. Eu fui presidente, eu sei como é isso, eu nunca reneguei o PSDB, sempre tentei ouvir o PSDB e expressar o nosso sentimento. Mas expressar o sentimento é uma coisa, realizar o sentimento é outra. Para realizar alguma coisa, você tem que ter apoio. Apoio aonde? Nos partidos, no Congresso, né? Na sociedade, no povo. Né? Eu não sou favorável a você quebrar as instituições para garantir a sua vontade. Não, você tem que manter as instituições e, através delas, realizar os ideais que não são só seus, mas são compartilhados por muitos, pelo partido, ou pelos partidos que fazem aliança. Presidente, o senhor, recentemente, um encontro que inclusive deu muito o que falar aí, muitas opiniões divergentes, o senhor teve com o ex-presidente Lula. O que é que significou do ponto de vista político esse encontro do senhor com o ex-presidente? Veja, eu conheço o ex-presidente Lula do tempo que ele era líder sindical, muitos anos para trás. Conheço, quer dizer, ele passou férias na minha casa de praia, eu conhecia a casa dele, a família dele e tal. Bom, ele é uma expressão que existe no Brasil. Eu tenho que conversar. Se o presidente, suponhamos que o presidente da República atual, Bolsonaro, me chame, você acha que eu vou dizer que não vou? Eu troco de mal? Não. Agora, é diferente. Só vou por uma coisa formal, necessária, né? No caso do Lula, foi espontâneo dele e meu, dos dois lados. Por que nós queríamos conversar? E não é frequente, né? Queríamos conversar porque você tem que mostrar ao Brasil que, olha, não vem que não tem. É possível que haja até uma união em circunstâncias dadas. Normalmente, o PT vai ter um candidato, o PSDB vai ter outro. Nós não somos a mesma coisa. Mas é melhor, é mais fácil conversar com quem está ao meu lado. No caso do PT, eu não considero inimigo, adversário, né, do que conversar com quem está contra você. No caso do Lula, o Lula é uma pessoa muito aberta, muito franca e tal, e ele é político, ele sabe o jogo. Eu também não sou bobo. Então nós não temos uma conversa assim que não tenha preço. Tem preço. Muita gente critica, se você é favorável e tal. Por que nós conversamos? Porque de vez em quando os líderes políticos têm que conversar. E está na hora de conversar, preparar o futuro. Nós não falamos disso, não. O Lula é cuidadoso, não disse que é candidato, é óbvio que ele é. Né? Se o presidente tiver um candidato, eu vou estar com esse candidato, não vou estar com o PT. Mas eu acho que é importante que a gente mantenha o diálogo. Democracia é conversa também. Você não mantém mais o diálogo, acabou. Aí você vai pela força. Eu não sou partidário disso. Presidente, certamente teríamos muito mais assunto para tratar, né? Mas para já encerrar essa nossa conversa... Nós estamos na reta final, presidente. Queria perguntá-lo sobre o seu governo, né? Os seus governos, na verdade. Ao longo das suas gestões na presidência, nós tivemos algumas obras importantes para o Ceará. Para destacar 3 delas, a gente pode mencionar o Porto do Pecém, o Castanhão, inclusive o aeroporto de Fortaleza. Qual que o senhor considera que é o seu maior legado dos seus governos aqui para o nosso estado, para o Ceará? Bom, primeiro eu acho que o maior legado, não é só meu, é de muita gente, do PSDB, que não é o PSDB que apoiava, era de decência. Não transformar tudo numa roubalheira, num jogo que é para ganhar dinheiro. Não. Agora, quanto a obras materiais, eu fiz o que era possível. Não sou eu não fiz nada. O povo brasileiro fez. E no Ceará, eu acho que é muito importante água.
fazer açude. Eu me lembro que eu fui mais de uma vez aí para visitar, para ver, para incentivar, porque havia a falta de água. Agora não é mais isso. O aeroporto é fundamental. O Fortaleza tem um bom aeroporto, né? Isso tudo é muito importante. O porto também. Se não tem porto, não tem como se comunicar com o resto do mundo. Mas para o povo, o mais importante naquele momento era a água. Hoje eu não sei, vocês é que sabem como me dizer o que é importante, eu vou atrás, né? Ouvi-los. Sim, sim. Hoje em dia, presidente, inclusive o Castanhão é o maior manancial que abastece a região metropolitana. Então, essa daí já é uma obra importante, com certeza. Presidente, só antes da gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta ao senhor. O senhor hoje tem 90 anos aí de muita juventude, né? Qual é a lição que você dá para as novas gerações para que cheguem à longevidade com uma vitalidade tão grande assim no pensamento, presidente? Eu acho que eu não sei se eu tenho vitalidade, mas eu trabalho todo dia. Eu acho que é importante isso, quer dizer, vontade de aprender, e tem que se sentir, não dono da bola, tem que se sentir aprendiz, tem que ter o tempo todo estudando, lendo, conversando, entender, tentar de entender. E no meu caso, não é só o Brasil, eu tento entender a América do Sul, a América Latina, o mundo, os Estados Unidos, a União Soviética, a China. Eu tento todo o tempo não ficar antigo, fossilizado. E você tem que perceber também que o tempo passa. Se você tiver a ilusão de ficar, você pode, não pode mais. Não é que eu não tenha condições físicas, fisicamente eu estou razoável, não sinto nada e tal. Agora, não tem mais, você que tem 90 anos são 90 anos, quer dizer, você vai se meter a balão? Não, você sabe que vai aplaudir quem empina o balão, não vai você tentar empinar balão, nem ser balão, nem mesmo empinar o balão. Agora, precisa ajudar, se for necessário, dá uma mãozinha. Qual é a mãozinha que pode dar um velho? Alguma experiência, eu vivi muita coisa, eu fui obrigado, não fui obrigado, mas eu vivi. Veja, eu nasci em 31, 32 teve a Revolução de São Paulo, eu não me lembro disso, eu morava no Rio, minha família era ligada ao Getúlio, presidente do Banco do Brasil, ministro da Guerra, não sei o quê, meu pai foi deputado do PTB. Bom, eu acompanhei tudo isso, acompanhei o momento que o Brasil fechou, o momento que havia a redemocratização, o povo na rua, exigindo liberdade, não sei o quê, a industrialização no Brasil. O Brasil era um país agrícola, quando eu nasci. Hoje é um país grande, moderno. Você olha na minha janela, eu vejo São Paulo, é um colosso. Não é só o São Paulo, não. O Nordeste melhorou, mas muitíssimo. Eu não sou daqueles que, no meu tempo, porque meu tempo era pior. Pior para mim, não. Para mim, isso foi mais ou menos bom. Não foi muito mal, não. Mas não, pior, você tem que olhar para o povo. A maioria era pior. Hoje melhorou. Tem mais condições. Tem instituições que atendem os que necessitam. É importante ter. Tem trabalho, é muito importante ter trabalho. Tem uma economia que cresce. Tem gente marginalizada, eu sei. E você tem que evitar que isso ocorra. Ainda tem muito o que fazer. Vai ter sempre o que fazer, né? Mas eu acho que tem que ter vigor, tem que ter vontade de querer duvidar do que acontece, necessitar coisa melhor, propor coisa melhor. Enfim, tentar viver, né? Viver não é fácil, né? Mas é gostoso. Eu prefiro estar vivo que estar morto, né? É verdade, presidente. É com essa reflexão, então, que a gente vai encerrando por aqui a nossa conversa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, desde já agradecendo muitíssimo pela sua participação, pela sua disponibilidade em dividir com a gente os seus olhares sobre o momento que a gente está vivendo. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Boa sorte para todos. Presidente, muito obrigado, tudo de bom para o senhor e um abraço, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado, tchau. É isso aí, conversamos com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Inácio, e já fica o convite também para quem está nos acompanhando, se não quiser perder nada da política, é só continuar ligado no site do Diário do Nordeste e o Ponto Poder na TV Diário, toda terça-feira, 8h45 da noite. Essa entrevista ainda vai dar muito para a gente repercutir, teve muito assunto legal aí, inclusive tratando aqui da política do Ceará, né? É verdade, a gente continua acompanhando os desdobramentos aí dessa conversa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até mais. Até mais.